Muito bem, então, pessoal. Nós vamos hoje gravar esse vídeo para fazer a correção daqueles exercícios que ficaram da semana passada sobre os quadriláteros e também as propriedades dos quadriláteros, certo? Então, no primeiro exercício que vocês tinham lá, dizia assim: observe o quadrilátero MNOP abaixo. Quando eu coloco MNOP, esse conjunto de letras que eu coloco aqui indica os vértices desse quadrilátero, certo? Então, nós temos o quadrilátero representado aqui, MNOP. Estão representadas as diagonais NP e MO. E aí eu tenho que responder algumas perguntas relacionadas a esse quadrilátero, certo? A primeira delas é: quais são os vértices? Vértices são esses pontos representados por essas letras maiúsculas. Então, quem são os vértices do quadrilátero? O ponto M, o ponto N, o ponto O e o ponto P, certo? Na letra B, quem são os lados desse quadrilátero? Lado é o segmento de reta que une dois vértices. Então, aqui eu tenho MN, é um lado, NO é outro lado, OP é outro lado, outro segmento de reta, e MP ou PM é o quarto lado desse quadrilátero, certo? O lado oposto ao lado MP. O que seria o oposto? O lado que não é consecutivo a ele, certo? Então, o lado MP começa no vértice M, termina no vértice P. Qual dos lados que não tem esses dois vértices? O lado NO, certo? Então, o lado oposto ao lado MP é o lado NO, porque ele não tem nenhum vértice semelhante a esse lado que temos ali, o lado MP. Quem são as diagonais? Essas duas linhas internas da região poligonal. A primeira vai do ponto O até o ponto do ponto M até o ponto O. Então, a primeira diagonal é o segmento MO. A segunda diagonal vai do ponto N até o ponto P. Então, é o segmento NP. Esses dois segmentos de reta aqui correspondem, então, às diagonais desse quadrilátero. Na letra E, o ângulo oposto ao ângulo P. Então, o ângulo sempre é a região interna do vértice, certo? O ângulo M e o ângulo O são consecutivos a ele, certo? Quem é que não é consecutivo, adjacente ao ângulo P? O ângulo que está lá no outro lado, certo? Que está dentro do vértice N. Então, o ângulo oposto ao ângulo P é o ângulo N, ok? Explorando aqui, então, os elementos desse polígono inicialmente. Na questão 2, diz assim, que o polígono de um perímetro representado na atividade anterior é 26 centímetros. Então, aquele quadrilátero ali tem 26 centímetros. Vamos colocar aqui essa informação importante. P de perímetro igual a 26 centímetros. É uma informação importante que nós temos ali dentro da identificação. Calcule a medida do lado MP, certo? Que é o último lado, sabendo que MN é 8, NO é 7 e OP é 6. Então, o que seria o perímetro? Seria a soma dos quatro lados. Quem são os quatro lados? O lado MN mais o lado NO mais o lado OP mais o lado MP ou PM. Informações que eu tenho. O perímetro é 26, então eu vou trocar aqui, certo? 26 é igual. Lado MN é quanto? É 8. 8 mais lado NO é quanto? 7. Mais o lado OP é quanto? 6. Mais o lado MP que eu não conheço, que eu vou chamar de X, porque eu desconheço esse valor. Então, eu vou baixar esse 26 aqui e vou dizer que é igual a 8 mais 7 mais 6. Se eu somar 8 com 7 com 6, eu vou ter quanto aqui? 21.
Então, 21 mais o x. Para esse x ficar sozinho, o 21 que está somando passa diminuindo. Então, x é igual a 26 menos 21. Ou seja, se MP é a mesma coisa que o valor que eu atribuí a x, 26 menos 21 vai me dar a medida do lado MP. Quanto dá 26 menos 21? 5 centímetros. Então, o lado MP, o segmento MP desse quadrilátero, mede 5 centímetros. Tranquilo, gente? Na questão seguinte, nós temos que desenhar dois quadriláteros côncavos e dois quadriláteros convexos. O que seriam quadriláteros côncavos? Aqueles onde qualquer linha, qualquer segmento de reta entre dois pontos na região poligonal não fica dentro do quadrilátero. Então, eu vou começar pelos côncavos. Eu vou marcar aqui um vértice A, aqui um vértice B, aqui um vértice C e aqui embaixo um vértice D, certo? Então, vou unir esses vértices para representar esses quadriláteros côncavos, certo? Como o próprio nome já diz, côncavo que tem uma concavidade. Olha só a figura aqui, ó. Essa região entre A, B e C forma uma concavidade. Então, esse é um desenho, um quadrilátero côncavo. Mais um, vamos botar aqui então. P, Q, R e S. Então, unindo os vértices, certo? P, Q, R, S e PS, fechando o polígono, certo? Aqui também nós temos a região côncava, certo? Se eu traçar, marcar um ponto aqui e unir eles, parte desse segmento de reta fica fora do quadrilátero. Dois quadriláteros convexos seriam, por exemplo, o retângulo, né? Ou, no caso aqui, o trapézio, certo? Onde não tem nenhuma região convexa. Vou botar aqui, então, A, B, C e D. E outro, o paralelogramo, certo? Onde nós temos, então, M, N, O e P. A representação das figuras, então, dois côncavos e dois convexos. Nesse exercício número 4 aqui, nós, então, vamos trabalhar com a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Vamos lembrar do seguinte, qualquer quadrilátero tem soma dos ângulos internos sempre igual a 360 graus. Isso independente do formato que ele tiver. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar esse x, esse 110, esse 80 e esse 60 aqui, a soma, juntar eles, vai dar 360 graus. Então, para eu determinar esse valor de x aqui do ângulo A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo A, que é x, vou somar com o ângulo B, que é 110, vou somar com o ângulo C, que é 80, vou somar com o ângulo D, que é 60, e a soma vai ser igual a 360 graus. E aí eu vou resolver essa equação que apareceu aqui. Então, vai ficar para mim x mais, vamos somar então aqui, 110 com 80 dá 190. 190 com 60, 250. Então, x mais 250 graus é igual a 360 graus. Para eu descobrir esse x aqui, ele vai ficar isolado, certo? Então, esse
250 que é positivo, vai para lá, negativo. Teremos, então, x igual a 360 graus menos 250 graus. Diminuindo 260 menos 150, nós vamos ter um valor de x aqui, que é igual a 110 graus. Então, isso na letra A. Partindo da mesma ideia para a letra B, a soma desses 4 ângulos aqui vai ser igual a 360 graus. Então, eu vou pegar o ângulo A, que é x, mais o ângulo B, que é 4x, mais o ângulo C, que é 5x, mais o ângulo D, que é 2x, e a soma deles vai ser igual a 360 graus. Somando todos esses termos algébricos aqui, nós temos 1 mais 4, 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 2, 12. Então, 12x é igual a 360 graus. Para eu isolar essa variável x aqui no primeiro lado, o 12 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 360 graus dividido por 12. Quanto que dá 360 graus dividido por 12? Bom, se 36 dividido por 12 é 3, 360 dividido por 12, cada ângulo x é igual a 30 graus. E nessa letra C aqui, o procedimento é semelhante. A soma do ângulo A. Essa figura que eu tenho aqui no ângulo A representa o quanto? Sempre que tiver esse quadradinho com um ponto no meio, nós temos que lembrar que essa figura representa o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter o ângulo A, que é 90 graus, mais o ângulo B, que é 80 graus, mais o ângulo C, que é 120 graus, mais o ângulo D, que é x, igual à soma dos ângulos internos do quadrilátero, que é 360 graus. Beleza? Somando, então, 120 mais 80, 200, 200 mais 90, 290 graus, mais o x, é igual a quem? É igual a 360. Para o x ficar isolado no primeiro lado dessa equação, o que eu vou fazer? Esse 290, que é positivo, vai para o segundo lado, é negativo. Então, nós vamos ter x igual a 360 graus menos 290 graus, certo? Diminuindo 360 e 290, o resultado para nós aqui, então, vai ser 70 graus. Então, nessa questão aqui, estávamos explorando a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Importante lembrar, qualquer quadrilátero, a soma vai ser sempre 360 graus. Aqui também, continuando ainda com a ideia da soma dos ângulos internos, nessa questão 5 diz assim, um quadrilátero é tal que um ângulo interno tem 10 graus a menos que o seu consecutivo, que tem 10 graus a menos que o seu consecutivo, que tem 10 graus a menos que o seu consecutivo. Quanto mede cada ângulo? Então, vamos considerar o seguinte. Quantos ângulos tem o quadrilátero? 4. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Como eu não sei a medida de nenhum deles, certo? Eu vou representar essas medidas de forma algébrica. Ok? Então, eu vou dizer que o ângulo A mede x, certo? Se o ângulo B é consecutivo a ele, ele tem 10 graus a menos. Então, ele tem x menos 10 graus. Se o ângulo C é consecutivo a B, ele tem 10 graus a menos. 10 menos 10, 20. Então, ele tem x menos 20. E o último ângulo, se tem 10 graus a menos, 10 menos 20, 20 menos 10, 30. Então, o último ângulo mede x menos 30. A soma desses 4 ângulos aqui, eu sei que ela é igual a 360 graus. Então, eu vou colocar aqui x, que é o ângulo A, mais x menos 10, que é o ângulo B, mais x menos 20, que é o ângulo C, mais x
menos 30, que é o ângulo D, a soma deles vai ser igual a 360 graus. Reduzindo o primeiro lado, eu vou somar todos os valores de x. Então, eu tenho 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Eu tenho 4x no primeiro lado, certo? Somando os valores dos ângulos, menos 10 com menos 20, menos 30. Menos 30 com menos 30, menos 60. Isso tudo é igual a 360 graus. Primeiro passo, 60 que é negativo, passa para lá positivo. Então, nós vamos ter 4x é igual a 360 mais 60. Quanto dá a soma de 360 com 60? 520. Então, eu vou ter aqui x igual a 520, a 420, eu digo, né? Desculpem. Igual a 420. Esse 4 que estava multiplicando, ele vem para cá dividindo, certo? Então, 420 dividido por 4, nós vamos ter um valor de x igual a quanto? Igual a 7, né? Vamos só conferir aqui, 420 dividido por 4 é igual, na verdade, 105 graus. Bom, agora, então, eu consigo determinar cada um desses ângulos. Se o ângulo A é x, ele é 105 graus. Se o ângulo B é 10 a menos, 105 menos 10, o ângulo B é 95 graus. Se o ângulo C é 10 a menos, 95 menos 10, 85 graus. Se o ângulo D é 10 a menos, 85 menos 10, 75 graus. Aqui, então, eu tenho os 4 ângulos desse quadrilátero. No exercício 6, também falando ainda sobre os ângulos do quadrilátero convexo, bem semelhante à questão anterior, que já nós resolvemos lá na letra B da número 4, né? Mas não igual, mas bem semelhante. Nós temos os 4 ângulos em grau, que mede x, 2x, 3x e 4x. O que eu vou fazer? Vou pegar esses 4 ângulos e vou lembrar que a soma deles, x mais 2x mais 3x mais 4x, é igual a quem? A 360 graus, que corresponde à soma dos ângulos internos desse quadrilátero, certo? Somando os valores de x, então, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Eu tenho aqui, então, 10x igual a quem? 360 graus. O 10 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 360 dividido por 10. Cada valor de x corresponde, então, a 36 graus. Aqui deve estar dizendo, determine essas medidas. Então, eu vou dizer que o ângulo A é o ângulo que mede x. X é igual a 36 graus. O ângulo B, eu vou dizer que é o ângulo que mede 2x. 2 vezes 36, 72 graus. O ângulo C, eu vou dizer que é o ângulo que mede 3x. 3 vezes 36 é igual a 108. Certo? E o ângulo D, que é o ângulo que mede 4x, certo? Ele vai ser igual a 4 vezes o 36, que vai dar 144 graus. Então, aqui eu tenho as medidas dos 4 ângulos internos desse quadrilátero, certo? Bom, a segunda parte desse exercício que tinha dividido lá numa linha de verde, fala da classificação dos quadriláteros. Nós sabemos que tem os paralelogramos, que são aqueles que têm 2 lados paralelos, né, congruentes e algumas relações entre os seus ângulos, e os trapézios, que têm apenas 2 lados paralelos não congruentes, que têm medidas diferentes, e os quadriláteros, que não são nem paralelogramos, nem
trapézios, que são aqueles que não possuem nenhuma característica que possa ser, assim, considerada importante. São simplesmente figuras de 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices e assim por diante. Então, considerando as propriedades dos paralelogramos nessa primeira questão aqui, em cada caso nós temos que determinar x e y. Então, vamos pensar no seguinte. Na letra A, eu tenho um paralelogramo. Os lados opostos são congruentes, certo? Então, eu posso dizer aqui que o lado AB é congruente, essa medida aqui, ao lado CD, certo? Quanto mede o lado AB? 4 centímetros. Se eles são congruentes, quer dizer que eles são iguais. O lado CD mede x, então x é 4 centímetros, beleza? Porque eles são iguais. O y, a mesma coisa, certo? O que eu vou dizer? Vou dizer que o lado AD é um lado congruente ao lado BC, porque é uma característica dos paralelogramos. Quanto mede o lado AD? 2 centímetros. Congruente quer dizer com a mesma medida. Quanto mede o lado BC? Y. Se eles são iguais, então o lado BC mede 2 centímetros. Logo, nós podemos dizer que Y é igual a 2 centímetros. Certo? Primeira coisa agora nessa segunda questão aqui. O quadrado, ele é um quadrilátero dos mais especiais. Por quê? Porque ele possui infinitas regularidades. Os 4 lados são congruentes, são pares de lados paralelos 2 a 2, os 4 ângulos internos são congruentes, as 2 diagonais internas são congruentes, as 2 diagonais dividem os ângulos internos em ângulos iguais, ou seja, as diagonais do quadrado são as bissetrizes dos ângulos. Bissetriz divide o ângulo em 2, certo? Ok? Se ele divide o ângulo em 2, nós podemos observar que esse ângulo x aqui embaixo é a mesma medida desse ângulo x aqui em cima, porque esses lados são iguais, certo? Lá há uma característica do triângulo isósceles, beleza? Isso quer dizer para nós que a medida do x é igual à medida do y nesse quadrado aqui, em todo o quadrado. Mas como que eu vou determinar o valor de x e y? Lembrem-se, bissetriz divide o ângulo ao meio, certo? Então, quanto mede esse ângulo aqui com essa figurinha que eu falei antes? 90 graus. Para achar o x e o y, eu vou pegar 90 graus e vou dividir por 2, certo? Então, 90 graus dividido por 2 mede 45 graus. Logo, eu posso dizer que x é igual a y, que é igual a 45 graus. Ok? Tranquilo? Nessa outra questão aqui, nós temos, então, um losango, certo? Que está apresentando as suas diagonais, beleza? As diagonais do losango também dividem ele em ângulos iguais, são bissetrizes, certo? Ou seja, esse ângulo x aqui, ele é igual ao ângulo dele lá de cima, que é 30 graus. Já achei o x. Agora, como que eu vou fazer para achar esse ângulo y aqui? Primeira coisa, as diagonais de um losango são perpendiculares. O que quer dizer isso? Quer dizer que no ponto onde elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, se esses dois ângulos são iguais aqui, o y vai ser igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos de qualquer triângulo, menos o 90 graus, que é esse ângulo formado pelo cruzamento das diagonais, menos 30, que é o ângulo que eu tenho ali no vértice D. Fazendo essa subtração, 180 menos 90, 90. 90 menos 30, o valor de y é igual a 60 graus. Certo? Para essa questão 2 seguinte aqui, que eu tenho que construir um paralelogramo ABCD, tá? Eu vou precisar de 2 instrumentos, o transferidor e a régua, certo?
Eu vou traçar um segmento BC, tá? Que mede 8 centímetros, e um segmento AB que mede 4 centímetros, sendo que o ângulo formado no vértice B tenha 90 graus, certo? Então, começamos. Primeiro, vou traçar o lado BC com 8 centímetros, tá? Minha régua aqui ela é um pouco meio quebrada, mas eu vou começar do 10, então. Do 10 até o 18, né? Eu vou ter, então, 8 centímetros. Esse segmento que eu estou traçando aqui, tá? Que é o segmento BC, tá? É com a medida de 8 centímetros. Aí eu vou fazer o seguinte, eu preciso medir um ângulo de 60 graus. Eu vou posicionar aqui o meu transferidor, só preciso soltar um pouquinho aqui para ele poder medir, certo? Sobre a linha, medindo o zero aqui, certo? O zero está aqui. E aí eu vou contar 10, 20, 30, 40, 50, 60. E aqui eu vou fazer uma marca nesse 60, certo? Porque esse segmento vai ter que vir para cá, beleza? O mesmo eu vou fazer aqui no lado de cá, ok? Eu vou pegar e vou marcar o zero aqui e os 60 graus aqui, certo? Que eu sei que já são, então, o outro lado desse quadrilátero, que é o último lado, beleza? Só conferindo, eu preciso de 4 centímetros aqui, certo? Então, do 10 até o 14. Tenho o segmento AB, aqui também, do 10 até o 14. E a finalização da figura aqui, então, fechando ele, certo? Aqui eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice D. O lado AB tem 4 centímetros. O ângulo B é um ângulo de 60 graus. O lado BC tem 8 centímetros. Aqui também vai ter 4 centímetros, porque eles são paralelos e iguais. E aqui embaixo também vai ter 8 centímetros. Se esse ângulo tem 60, esse ângulo aqui também tem 60 graus. Beleza, gente? Então, está aí. Então, vamos lá, né? Aqui, então, eu vou considerar que o perímetro seja dado por quem? Por 2 vezes a medida do A, né? Mais 2 vezes a medida do B, que são os 4 lados que esse paralelogramo tem. E que a diferença seja dada, então, por A menos o B. E aí eu vou escrever um sistema de equações baseado nisso. Eu vou dizer que o A menos o B, que é a diferença, é igual a 14. E que o perímetro, que é o 2A mais o 2B, é igual a 66. Como A e B, nessas duas equações, representam o mesmo número, eu posso formar um sistema e resolver esse sistema. Para isso, eu vou eliminar ou a incógnita A ou a incógnita B. Mas como B aqui é negativo e B aqui é positivo, eu vou eliminar a incógnita B inicialmente. Para eliminar o 2 positivo, eu preciso do 2 negativo. Então, vou multiplicar essa equação toda por 2. Formando, então, aqui o 2A, que A vezes 2 dá 2A, menos B vezes 2 dá menos 2B, e 14 vezes 2 dá 28. E aí eu vou somar essas duas equações. 2A mais 2A, 4A, certo? 2B menos 2B, 0. Eliminei ela. 66 mais o 28 é igual a 94, certo? Para achar o valor de A, o que eu vou fazer? O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 94 dividido por 4, que é o lado maior, né? A é igual a quanto? Quanto dá a divisão de 94 por 4? É igual a 23,5 centímetros.
Agora, eu vou pegar nessa informação que eu tenho aqui, ó, que a diferença entre elas é 14, certo? Se a diferença entre elas é 14, eu vou pegar o 23,5, que é o maior lado, e vou diminuir 14 unidades, que é a diferença entre elas, para achar o lado B, que é o lado menor. Então, 23,5 menos o 14 vai ser igual a 9,5 centímetros. Então, eu determinei os valores de A e os valores de B. Nessa questão 4, fala também do ângulo interno e ângulo externo. Então, aqui diz assim, que o ângulo externo em um paralelogramo mede 64 graus. Faça o esboço da figura e calcule as medidas dos ângulos internos. Então, eu vou desenhar aqui um paralelogramo, certo? Tá aqui. Ok. Esse ângulo externo aqui, ele mede 64 graus, certo? Uma propriedade importante que nós precisamos lembrar é que a soma do ângulo interno com o ângulo externo é sempre igual a 180 graus. Então, para eu determinar esse ângulo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 180 graus menos 64 graus, né? E aí eu vou ter o valor desse ângulo interno ali. 180 graus, que é a soma do ângulo interno com o ângulo externo, menos 64 graus, que é o ângulo externo que eu conheço, vai dar um ângulo interno que mede 116. Propriedades agora. Ângulos opostos são iguais. Então, esse ângulo aqui em cima também mede 116. Esse ângulo aqui de baixo e esse ângulo aqui de cima, certo? São iguais. Então, eu vou chamar eles de x. Beleza? Então, nós temos x mais x mais 116 mais 116 é igual a 360 graus, que é a soma dos ângulos internos desse polígono. 1x mais 1x, 2x. 116 mais 116 vai dar quanto? Vai dar 232. Então, 2x mais 232 é igual a 360. 232 passa negativo. Aí eu tenho, então, 2x é igual a 360 graus menos 232 graus. Quanto dá 360 menos 232? Vai dar 128. Então, esse x é igual a 128, o 2 passa dividindo. 128 dividido por 2 é igual a 64, certo? Ou seja, teorema dos ângulos colaterais alternos internos. Esse ângulo externo aqui é igual a esse ângulo interno ali. Nessa questão 5 diz assim, o paralelogramo ABCD tem diagonal, né, BD, formado com o lado BC e o ângulo de 38 graus, aqui, certo? Com o lado CD, o ângulo de 54 graus, aqui. Calcule as medidas dos ângulos desse paralelogramo. Primeira coisa, vamos entender o seguinte. Os ângulos colaterais alternos e internos têm a mesma medida. Isso aqui não é um quadrado, certo? Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, que eu tenho quanto? 38 graus, certo? Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, pelo teorema dos ângulos colaterais alternos e internos. Então, esse aqui eu tenho 54 graus, aqui eu tenho 54 graus. Somando 38 com 54, esse ângulo aqui em cima e esse ângulo aqui embaixo, os dois medem 92 graus. Certo? Esse ângulo aqui eu desconheço, mas eu sei que ele é igual a esse ângulo A aqui embaixo. Então, eu tenho dois ângulos x, 2x, é igual a 360 graus, menos 92 mais 92, 184, certo?
Aí eu vou ter, então, o valor de x, que é igual a 182 menos 94, vai dar 176. Esse 176 eu vou dividir ele por 2, porque são dois ângulos x, e cada medida de ângulo x, então, vai ser igual a 88 graus. Então, 92, 88, 92 e 88. Beleza? Nesse último exercício aqui, então, nós temos que definir pelas propriedades dos quadriláteros, né? Quais são as sentenças verdadeiras. Então, a letra A diz assim, todo quadrado é um losango. Sim, certo? Só que ele é virado. Então, essa letra A é verdadeira. A letra B diz assim, existem retângulos que são losangos. Claro, porque um retângulo quer dizer 4 ângulos retos. Um quadrado é um retângulo, então ela é verdadeira, certo? A letra C, todo paralelogramo é um quadrilátero, com certeza, certo? 4 lados paralelos, certo? 2 a 2, verdadeira. Todo quadrado é um retângulo, verdadeiro ou não? Aqui é falso, certo? Aqui é verdadeira. Por quê? Porque um quadrado é formado por 4 ângulos retos. Ângulo reto quer dizer retângulo. E um losango pode não ser um paralelogramo. Todo losango é classificado como paralelogramo. Então, essa aqui é a única sentença falsa dessa atividade.